Boa noite, aqui é a professora Ivana, cumprindo uma promessa que fiz aos meus alunos de que iria fazer a correção de uns exercícios para revisar a matéria da prova que eles farão na segunda-feira. E vou aproveitar a oportunidade de colocar esse vídeo também no meu canal do YouTube para que outras pessoas possam também aproveitar a aula e aprender um pouco sobre vozes verbais. Então, hoje nós vamos trabalhar com vozes verbais. O que é isso, professora? Voz verbal. Voz verbal tem a ver com o sujeito da oração e com o verbo. O que é voz verbal? A voz do verbo, né? Ela vem por meio do sujeito que faz a ação verbal ou não. Então, quando um sujeito, que é aquele que manda, né, na concordância verbal, porque o sujeito é que vai determinar se o verbo vai para o plural ou para o singular, ele que comanda ali a concordância. Então, quando esse sujeito que comanda essa concordância, ele for um elemento ativo, ele fez a ação do verbo, nós dizemos que nós temos uma oração na voz ativa. Mas se o sujeito, ele não é ativo, ele manda no verbo, ele comanda a concordância, mas ele sofre a ação verbal, aí nós vamos chamar que é a voz passiva. Então, por exemplo, quando eu falo que eu comprei um carro, eu fiz a ação de comprar o carro, eu sou o sujeito da oração, essa oração está na voz ativa, mas eu posso passar essa oração para a voz passiva. Eu posso dizer que o carro foi comprado por mim. Quando eu digo que o carro foi comprado por mim, o carro é que sofreu a ação de ser comprado, mas ele é o sujeito da frase, porque ele que comanda o verbo. Quando eu falo eu comprei, comprei está concordando comigo. Eu comprei, então eu comando, eu sou o sujeito ativo. Mas o carro foi comprado por mim, quem comanda o verbo não sou eu mais, é o carro, ele que foi comprado por mim, mas o carro não faz nenhum tipo de ação, ele recebe a ação de ser comprado. E o por mim, né, que é o elemento ativo da oração, vai ser, nesta oração, o agente da passiva. Agente porque eu fui a pessoa que agi, que pratiquei a ação de comprar. Então, eu sou o agente da passiva, porque a oração está na voz passiva. Então, o carro foi comprado por mim, sujeito passivo, o carro, foi comprado é uma locução verbal que eu criei, porque está na passiva analítica, e por mim entra como o agente da passiva. Só que nós temos uma terceira voz verbal, que é a reflexiva. Reflexiva é quando eu faço uma ação e também recebo ao mesmo tempo. Então, se eu falo que eu me olhei, eu me penteei, ele se cortou, eles se abraçaram, eu estou falando de voz reflexiva, porque a ação sai do sujeito e volta para ele. Eu me penteei, eu fiz a ação de pentear, mas eu também recebi a ação de ser penteada. Então, é um sujeito que é agente e também é paciente, ele ao mesmo tempo faz e recebe a ação. Então, vamos fazer esse exercício e durante o exercício eu vou esclarecendo algumas questões. Transponha, quando a gente passa de uma voz para outra, a gente fala transpor, esse é o verbo usado, né? Transposição. Então, quando se faz transposição, é passar de uma voz para outra, de uma oração da ativa para passiva, ou da passiva para ativa, nós podemos fazer todo esse movimento, né, com as orações. Então, quando eu falo, transpõe as orações da ativa para a passiva analítica, o que é que eu quero? Eu quero que você crie um verbo a mais, ou seja, você acrescente um verbo, não crie, você acrescente, a palavra adequada seria acrescentar, não criar. Você vai acrescentar um verbo à oração, porque a voz passiva analítica ela sempre vai ter que ter um verbo a mais em relação à ativa, e vai ter que ter uma locução verbal. Aí, o que que eu faço? Eu vou ter que transformar o sujeito dessa oração num sujeito passivo. Vou criar a locução verbal e vou criar um agente da passiva, que seria o sujeito da ativa. Como assim? Vamos lá. Os candidatos fizeram o seu discurso. Quem é o sujeito? Os candidatos. Quem praticou a ação de fazer?
Os candidatos, eles fizeram. Essa oração está na voz ativa. Eles fizeram o quê? O seu discurso. O seu discurso é o complemento do fizeram, é o objeto direto. Mas por que que é objeto direto, professora? Porque o seu discurso completa o verbo fazer e não tem preposição, não é regido por preposição. O verbo fazer não pediu preposição. Vejam que a pergunta é: fizeram o quê? O seu discurso. O aí é um artigo, não tem preposição. É o complemento, não tem preposição. Nós chamamos esse complemento, o seu discurso, de objeto direto. O verbo fizeram é um transitivo direto. Detalhe: só os verbos transitivos diretos aceitam a voz passiva. Eu só posso fazer essa transposição que eu estou fazendo agora porque o verbo é transitivo direto. Se o verbo não fosse transitivo direto, não haveria voz passiva, tá? Então, o discurso que recebeu a ação de ser feito, ele vai ser o sujeito da oração. O seu discurso, eu vou criar uma locução verbal com o verbo fazer. Como o verbo fizeram está no passado, a locução também tem que ser de passado. Eu não posso colocar uma locução no presente se o verbo que eu usei na ativa está no passado. Eu tenho que respeitar o tempo verbal. Se o verbo tivesse no presente, a locução seria presente, certo? Por exemplo, os candidatos fazem. Então, o seu discurso é feito. Os candidatos farão. O seu discurso será feito. Os candidatos fizeram. O seu discurso foi feito. Então, sempre respeitando o tempo verbal. Fizeram um verbo, foi feito dois. Significa que sempre que eu fizer uma passiva analítica, eu tenho que aumentar um verbo, tá? O verbo foi aí, que é o verbo ser, e o feito, que é o particípio do fizeram. É um particípio irregular, tá? Porque o particípio regular seria ado e ido, né? Cantado, falado, sofrido, berrado, chorado. Aí não é fazido, não existe fazido, é feito. Então, esse verbo, ele é um verbo irregular. O particípio dele não é fazido, é feito. É um particípio diferenciado, tá? Então, e pelos candidatos, vai ser o agente da passiva. Por quê, professora? Porque os candidatos praticaram a ação de fazer o discurso, eles que praticaram a ação. Se eles praticaram a ação, tem que ser o agente da passiva na voz passiva analítica. E o seu discurso vai ser o sujeito passivo da voz passiva analítica. Então, eu já fiz a voz passiva analítica. Vamos para outra frase. Os professores haviam avaliado os alunos. Veja que eu tenho uma locução verbal aí. Haviam avaliado. São dois verbos. Quem é o sujeito? Os professores. Quem praticou a ação de avaliar? Os professores. Foram eles que avaliaram. Sujeito ativo, os professores. Quem avalia, avalia alguma coisa, avalia alguém. Quando você avalia algo, avalia alguém, avalia, né, o quê, você tem um verbo transitivo direto. O verbo avaliar não pede preposição no seu complemento. Então, ele aceita a voz passiva, porque ele é transitivo direto. Aí, o que que acontece? Sendo ele transitivo direto, ele vai ter um objeto direto que vai se tornar o sujeito da passiva. Aí, o que acontece? Eu vou ter que pegar esses dois verbos, que é o haviam falado, e tornar aí essa locução uma locução de três verbos, certo? Vou ter que colocar o verbo ser no meio para poder dar certo. Só que o verbo haver não pode sair, ele tem que continuar. E o verbo avaliar também tem que continuar na locução verbal. Não posso perder o verbo haver, tá? Então, eu pego os alunos, que vai ser o nosso sujeito passivo, né? Então, ficaria: os alunos haviam sido avaliados. Então, haviam avaliado, dois verbos. Haviam sido avaliados, três verbos. Passiva analítica, um verbo a mais. Lembrando que eu continuei com o verbo haviam e continuei com o verbo avaliar. Só acrescentei o verbo ser no meio aí. Então, os alunos haviam sido avaliados pelos professores. Pelos professores, agente da passiva. Os alunos, sujeito, passivo, paciente, tanto faz, tá? A cabeleireira estava finalizando o penteado. Quem que estava finalizando
A cabeleireira. Quem é o sujeito? A cabeleireira. É ativo? É, porque foi ela que finalizou o penteado. Então, quem finaliza, finaliza alguma coisa. Ela finalizou o quê? O penteado. O penteado seria o nosso objeto direto, né? Finalizando aí seria o nosso verbo transitivo direto, que pede objeto direto. A cabeleireira, o sujeito ativo. Vamos passar para a passiva. Se eu tenho dois verbos, estava e finalizando, eu vou ter que ter três verbos na passiva analítica. O estava continua, o verbo finalizar continua também, mas eu vou colocar o verbo ser aí no meio. Só que quando eu falo finalizando, estou usando um gerúndio, né? O verbo ser também vai para o gerúndio para concordar com esse finalizando aí. Esse é o detalhe. Então, o penteado, que era o objeto, passa a ser o sujeito passivo. O penteado estava sendo finalizado. Se eu estava finalizando, ele estava sendo finalizado, né? Por quem? Pela cabeleireira, que vai ser o nosso agente da passiva. Os auditores deveriam ter enviado o relatório. Aí eu tenho três verbos. Deveriam ter enviado, são três. Eu vou ter que ter quatro na passiva analítica. Deveriam, não pode sair. Enviado também não pode. E aqui, como são três, o ter também não pode. Então, esses três verbos, eles têm que continuar. Eu só tenho que acrescentar o verbo ser, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o objeto direto, que seria o relatório, porque quem envia, envia o quê? Envia algo, o relatório é o objeto direto. Os auditores praticaram a ação de enviar, eles são o sujeito passivo, e aí eu vou colocar o relatório como sujeito, vai virar. O relatório deveria ter sido enviado. Eu agora tenho quatro verbos. Pelos auditores, agente da passiva. Aí eu tenho a voz passiva analítica completinha, com um verbo a mais, com agente da passiva, com tudo que tem direito. E a frase está correta. O homem tinha cultivado os terrenos. Quem praticou a ação de cultivar? O homem. Ele é o sujeito ativo. Tinha cultivado é uma locução verbal. Cultivado é o verbo principal. É o último verbo, sempre o verbo principal. Aí eu pergunto: quem cultiva, cultiva alguma coisa? Cultivado o quê? Os terrenos. Então, os terrenos, objeto direto, o homem, sujeito ativo, tinha cultivado uma locução verbal. Se eu tenho dois verbos, eu vou ter que ter três. Tinha não pode sair, cultivado não pode sair, e o ser vai entrar no meio. Aí os terrenos tinham sido cultivados pelo homem agente da passiva. Então, assim eu faço a minha voz passiva analítica, sempre criando uma locução verbal, tá? Aí vem uma questão de múltipla escolha. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Então, a forma ativa desta mesma frase é. Então, agora eu quero mexer com o quê? Com a forma ativa, da passiva para ativa, que é diferente. Nós estávamos fazendo ativa para passiva. Agora é passiva para ativa. Lembrando que a passiva sempre vai ter um verbo a mais, a passiva analítica. Quando eu falo que tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão, quem pratica a ação de comprovar? Qualquer cidadão é que vai comprovar, ele vai ser o sujeito ativo. Pode ser comprovado três verbos. Na passiva, eu sempre tenho um verbo a mais. Se eu vou passar para ativa, eu tenho que diminuir o número de verbos. O pode continua, o comprovado continua. Quem vai sair? O verbo ser. Então, vou pegar o sujeito ativo, qualquer cidadão, vou diminuir um verbo, pode comprovar, e vou colocar o objeto direto, que é o sujeito passivo, tudo isso, né, na frase. Então, vai ficar qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, e aí eu saí da passiva para a ativa, tá? Porque eu posso fazer o inverso, né, passiva para ativa, ativa para passiva. Aqui, as orações abaixo se encontram na voz passiva. A sua tarefa vai transformá-las em ativa. Agora nós vamos fazer o contrário, né? Lá no primeiro exercício era da passiva para ativa, agora era da ativa para passiva. Agora a gente vai fazer da passiva para ativa. O movimento é outro. Agora nós vamos diminuir o número de verbos, tá bom?
Os prédios serão implodidos pela nova construtora. Eu tenho locução verbal, serão implodidos. Tenho dois verbos. Eu vou ter que ter um só. Qual o verbo que vai sair? O serão. Quem vai ficar? O verbo principal, que é implodidos, que é um verbo até complicado de conjugar. Quem é o sujeito ativo aí? A construtora, porque foi ela que implodiu, ela que vai implodir. Como o verbo está no plural, no futuro, serão, eu vou ter que colocar o verbo no futuro. Aí eu vou ter que pegar a nova construtora como sujeito ativo e vou pegar o verbo implodir no futuro e os prédios vão passar a ser os nossos objetos, o nosso objeto direto. Vai ficar assim, ó. A nova construtora implodirá os prédios. Sujeito ativo, a nova construtora. Implodirá, verbo transitivo direto, e os prédios, objeto direto. Tá bom? Aqui, eu nem passei de azul, esqueci. Passar a comissão, né? Mas tudo bem, vocês vão me entender. As bagagens serão enviadas pela comissão organizadora do evento. Gente, quem que vai enviar? Quem pratica a ação? A comissão organizadora, ela que vai enviar. Então, ela vai ser o sujeito ativo. A comissão organizadora do evento. Eu tenho dois verbos, serão enviadas. Eu vou ter que ter um só. E esse verbo enviar vai ter que ir para o futuro, porque serão está no futuro. E as bagagens vão se tornar o objeto direto. Como é que fica a frase? A comissão organizadora do evento enviará as bagagens. Diminuiu um verbo, o agente da passiva passou a ser o sujeito ativo, e o objeto, né, voltou ao seu lugar, que era o sujeito passivo e agora é o objeto. Eles serão convidados por alguém a se retirar do recinto. Essa frase parece complicada, né, mas vai dar certo. Pensa no verbo, convidar. Quem vai convidar? Quem vai praticar a ação de convidar? Alguém. Então, coloco alguém como sujeito ativo. Alguém vai convidar no futuro. Então, alguém convidará. Mas eu não posso falar convidará eles, né? Se eu usar o eles como objeto, fica errado. O eles não pode ser objeto. No lugar do eles, eu tenho que usar o pronome os. Os. Então, alguém os convidará a se retirarem do recinto. Essa é a voz ativa correta, tá? Dois verbos serão convidados, passam a ser um só, convidará. As receitas deliciosas serão feitas por elas. Quem vai fazer as receitas? Elas. Elas, futuro, serão feitas, serão. Então, elas farão as receitas deliciosas. Passei para a voz ativa. As garotas serão aplaudidas pela plateia. Quem vai aplaudir? A plateia. Futuro serão. A plateia aplaudirá as garotas. Então, a questão está correta, né? É um verbo só, um sujeito ativo, um objeto direto, e deu tudo certo. Aqui nós temos quadrinhos, né? Que legal, esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Ho, ho. Então, aqui a pergunta é: retire do texto uma oração com locução verbal. Locução verbal são dois verbos, uma ação. Estão facilitando é a locução verbal. Estão facilitando, são dois verbos, estar e facilitar. Qual é a oração que tem a locução verbal? Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Essa é a oração que tem locução verbal. Indique a voz em que ela se encontra. Gente, quem é o sujeito? Os financiamentos. Quem praticou a ação de facilitar? O financiamento que está facilitando, ele que pratica a ação. Então, eles praticam a ação de facilitar. Essa oração está na voz ativa. Os financiamentos praticam a ação de facilitar a compra da casa própria, né? Eu poderia passar para a voz passiva? Sim, porque eu poderia passar para a voz passiva. Vamos lá, por que que eu poderia passar essa frase, vou diminuir aqui o zoom, para voz passiva, gente? Porque o verbo é transitivo direto. Quem facilita? Facilita alguma coisa? Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto, eu consigo fazer a voz passiva analítica ou sintética. Então, aqui nesse caso, eu vou pegar o objeto direto, né? E vou transformar em sujeito. E como é que ficaria?
A compra da casa própria está sendo bastante facilitada, né, por esses novos financiamentos. Eu tive que colocar esse bastante aí no meio, porque não tinha onde encaixar, não ia ficar legal em nenhum lugar. Mas a locução de 3 verbos seria está sendo facilitada. Eu tenho estão facilitando, 2 verbos, para passiva eu vou ter que colocar 3. Então, a compra da casa própria está sendo facilitada, essa é a locução de 3, por esses novos financiamentos, que seriam o agente da passiva. Então, qual é o sujeito da primeira ação? Esses novos financiamentos, porque foram eles que praticaram a ação de facilitar, tá? Então, terminamos aqui a correção deste exercício, estudem, revisem, ouçam novamente a explicação, assistam a esse vídeo várias vezes, e eu gravo, mais tarde, mais vídeo para vocês, tá? Esse não vai ser o último que eu vou gravar, eu tenho ainda o sábado, eu vou pegar um horáriozinho no sábado, fiquem de olho que eu vou gravar mais vídeo para vocês. Entre hoje e amanhã, vocês vão ter mais vídeos aí para estudar. Um beijo bem grande, boa sorte, estudem bastante, gente, quero ver nota boa na segunda-feira. Tá bom? Um beijo da professora Ivana.